Olá, meu nome é Marina Ribeiro, eu sou advogada responsável pelo setor de direito sucessório aqui no escritório ME Advocacia Especializada. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que é uma dúvida muito recorrente entre os clientes aqui do escritório, que é qual é o prazo para a abertura de um inventário. Bom, se você jogar esse tema no Google, você vai ficar com mais dúvidas ainda. Por quê? Você vai encontrar artigos falando que o prazo é 60 dias, você vai encontrar artigos falando que é 90, 180, e você vai ficar mais confuso ainda. Então eu sempre falo que em matéria de inventário, consultar o Google não é uma boa opção. Por quê? O Código de Processo Civil, ele prevê o prazo de 60 dias para você dar entrada no processo de inventário. E esse prazo pode assustar. Então, se você coloca lá no Google e aí você fala 60 dias, você fica desesperado, porque é 60 dias na data do óbito. Então, a partir do falecimento da pessoa, ela tem 60 dias para dar abertura ao inventário. E é um prazo muito angustiante, né? As pessoas, elas não entendem o que é dar abertura, né? O que é fazer a abertura de um inventário. Neste caso, este prazo que é estipulado por lei, o não cumprimento desse prazo não tem nenhuma penalidade jurídica. Então, se você abrir o inventário num prazo maior do que 60 dias, não tem uma penalidade. Em resumo, você observar, né, esses 60 dias ou não vai ter consequência prática nenhuma. Então, Marina, qual é o prazo que eu devo me atentar? Você deverá se atentar ao prazo para pagamento do imposto do inventário, que é o ITCD, ITCMD, a depender do estado. Então, o prazo que você mais deve, aliás, o único prazo que você deve se atentar, né, observar ali o prazo, porque se você não cumprir, não fizer o pagamento do imposto dentro deste prazo, você vai sim sofrer penalidades. Então, este é o único prazo que você tem que ter atenção. E qual é esse prazo? O prazo para o pagamento do ITCD, ele é um prazo estadual. Então, você vai buscar qual é o estado em que você está fazendo o inventário, né? Qual é o estado competente para que seja feito o pagamento deste imposto. E aqui eu, por exemplo, né, a sede física do escritório está no estado de Minas Gerais. Então, eu vou dar um exemplo específico do estado de Minas Gerais. Então, estamos fazendo, né, um inventário de um óbito ocorrido no estado de Minas Gerais e com um bem imóvel do estado de Minas Gerais. Sendo um bem imóvel do estado de Minas Gerais, a tributação será feita no estado de Minas Gerais. Então, o ITCD, que é esse imposto que nós pagamos para fazer a transferência dos bens do espólio para os bens dos herdeiros, aqui no estado de Minas Gerais, este prazo, né, para pagamento do imposto é de 180 dias, a partir contado da data do óbito. Então, é esse o prazo que você tem que se atentar. Marina, após 180 dias, o que vai acontecer? Vai começar a incidir juros e multa. E qual é a vantagem de pagar isso antes? No estado de Minas Gerais, se você pagar o imposto em até 90 dias contados na data do óbito, você vai ter um desconto de 15% do imposto. Então, qual é a alíquota do imposto? É de 5% do valor dos bens. Então, se a gente tem ali um inventário de um imóvel, a gente vai calcular 5% sobre a fração que está sendo transmitida e a gente vai ter um desconto de 15% referente ali ao valor que foi estipulado pelo imposto. Porque no estado de Minas Gerais tem uma peculiaridade muito importante para se observar. Além do prazo, no estado de Minas Gerais, esse imposto ele não é calculado no mesmo dia. Então, o que isso significa? O advogado ele vai mandar as informações para a Receita Estadual, né, para a AF de Minas Gerais. E em outros estados, como no de São Paulo, por exemplo, quando a gente manda essas informações, automaticamente é gerada a guia do imposto. No estado de Minas Gerais, não é assim que acontece. A gente tem primeiro que mandar a informação e a gente depende de um processo burocrático interno da AF que vai avaliar os bens e devolver ali com o valor do imposto. E o que isso implica ali nesse prazo para abertura do inventário? Às vezes, essa análise pela AF, pela Receita Estadual de Minas Gerais, ela vai demorar muito.
E se esse pagamento for feito após 90 dias, a gente já não tem mais o desconto, e após 180 a gente tem juros e multa. Então, é muito importante que você procure um advogado da sua confiança, né, o quanto antes, para que esse processo seja feito o quanto antes. Porque às vezes você fala, eu estou num período de 89 dias do óbito. Amanhã, né, quando der 90 dias, você já não tem mais os 15%. E o advogado não vai conseguir fazer isso de um dia para o outro, porque ele vai depender de mandar a documentação e aguardar a análise pela AF. Bom, no estado de São Paulo tem outras peculiaridades, o prazo é outro. No estado do Paraná, a alíquota é outra. Enfim, cada estado do Brasil possui tanto alíquotas quanto prazos diferentes. Então é muito importante que você observe qual estado, né, você está inserido e passe a dar atenção para o prazo estipulado na legislação estadual correspondente aí ao pagamento do ITCD. Portanto, o prazo, né, legal de 60 dias que está estipulado no Código de Processo Civil, né, na legislação brasileira, né, que é uma legislação federal, ele de fato existe, 60 dias, mas não é esse o prazo que você deve se atentar. Bom, fiz um resumo com relação a qual prazo aí para você dar a abertura no inventário. E para finalizar, eu gostaria de pontuar aqui, muito se pergunta o que seria essa abertura do inventário, né? Quando a gente fala da abertura, nada mais é que quando a gente fala de um inventário judicial, é uma petição que a gente encaminha para o juiz, que tem esse nome mesmo, de abertura do inventário. Mas quando a gente fala de um inventário extrajudicial, que ele é feito através de um cartório, a gente não tem esse trâmite de abertura, processos internos ali, encerramento. É um processo muito mais enxuto. Então, quando a gente vai fazer o inventário extrajudicial, a gente já pode levar para o tabelião de notas toda a minuta, o imposto e todos os documentos necessários prontos para que isso seja feito em um único dia. Então, não é necessário que tenha feito a abertura e vários processos ali internos. Quando a gente fala do judicial, na verdade também é assim. As pessoas, né, têm um mito de que o inventário demora muito. E por que isso acontece? Porque se a gente for observar o passo a passo legal, realmente tem vários trâmites que vão tornando o inventário moroso. Mas se o advogado ele é especialista na área, se ele já sabe quais são os documentos que ele tem que apresentar para o juiz, se ele já leva tudo bem organizado e esquematizado, o inventário judicial também vai ser rápido. Ele vai mandar toda aquela documentação já com o imposto pago e vai pedir a homologação judicial da partilha. Então, a questão de que o inventário demora é um grande mito. Na verdade, se o advogado ele estiver preparado para realizar o inventário, ele tem todo o trâmite ali, ele já apresenta os documentos, não é necessário que o juiz faça nenhuma correção ali do plano de partilha, esse inventário vai ser concluído rapidamente. Então, nós tivemos aqui já no escritório casos recorde de inventários concluídos em uma semana. Então, que o cliente chegou numa sexta-feira e na outra sexta-feira estava tudo concluído. Porque a gente teve, lógico, a avaliação da EF de forma eficiente, a organização dos documentos aqui de forma eficiente, o cartório conseguiu nos atender de forma eficiente, mas a junção de tudo isso fez um inventário super célere. Bom, se ficou alguma dúvida ainda a respeito do inventário, tanto do prazo quanto de outras questões envolvendo o inventário, deixe aqui nos comentários, que também isso vai ajudar aí na produção dos próximos vídeos que tanto eu quanto o pessoal da equipe do escritório gravar para o nosso canal do YouTube. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal e nos acompanhe nas outras redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo.